vidas que ouviremos para que possamos aplicar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Muito bem, meus irmãos, bom dia. Que bom estar com vocês aqui. Bom dia a você que nos acompanha pela internet. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em o segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículos de 1 a 4. O tema da mensagem dessa manhã é a bênção sem nome. Segunda Reis, capítulo de número 5, versículos de 1 a 4, para falarmos sobre a bênção sem nome. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: o capitão do exército do rei da Síria era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, meu Deus, por esta manhã tão preciosa. Que dia lindo, meu Deus, que o Senhor nos concede, e fica ainda melhor, meu Pai, mais bonito, mais gostoso, desfrutar amanhã deste dia na Tua casa, na Tua presença, junto com o Teu povo. E agora, meu Deus, ouvindo também a Tua palavra. E por isso eu peço, Pai, que o Senhor capacite a mim, que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui, que essa palavra, meu Deus, ela venha incentivando os nossos corações, para que nós olhemos para frente buscando mais, meu Deus, de Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Esse fato, a história de Naamã, é um fato muito conhecido entre o povo de Deus. Como lemos aqui, capitão da Síria, homem valoroso, homem corajoso, um homem que tinha uma boa fama diante do rei da Síria, e pelo povo era considerado um verdadeiro herói, porque através dele, Deus deu livramento para a nação síria, e isso tudo tornou Naamã um homem importante, um homem grandioso no seu tempo, dentro da sua nação. Ele era um verdadeiro ícone dentro do seu país, mas algo começava a lhe preocupar, porque como homem que era, estava sujeito às coisas que nós como homens também estamos. E eu acho interessante como a palavra de Deus dá toda essa descrição a respeito de Naamã, mas no final do versículo 1 a palavra de Deus diz: porém, leproso. E Naamã estava extremamente preocupado com isso, porque a lepra, na sua época, era uma doença que não tinha cura. Hoje em dia, se eu não estou enganado, ela ainda é chamada de hanseníase, uma doença de pele, e que há tratamento e há cura. Mas na época de Naamã, isso não era possível. E ao saber da existência de Eliseu, profeta que residia na cidade de Samaria, e saber que ele já havia feito grandes coisas, Naamã então ele vai até a presença de Eliseu para procurar então a salvação, para ter esse encontro com esse profeta e ficar livre do seu mal. E é interessante que chegando lá, nós sabemos a história, Eliseu nem saiu da tenda, mandou somente o seu servo Geazi. O servo falou: olha, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ficar limpo. E Naamã ele sai indignado daquele lugar. Fala: como assim? Eu sou um homem muito importante, eu sou um homem conhecidíssimo na Síria, os rios que existem na minha terra são muito melhores do que os rios aqui em Israel, águas muito mais cristalinas, muito mais puras. Eu vou ter que me humilhar, mergulhando 7 vezes nesse rio poluído, esse rio de água escura que tem lá em Israel? Vou nada, eu vou para casa. E aí, estava indo embora e os seus servos falavam: mas Senhor, se ele não tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não ia fazer? Vai lá no rio, banha lá, faz o que o profeta falou. E ele então, constrangido pelos seus servos, vai lá, se banha. E eu acho interessante
que a palavra de Deus diz que quando ele sai da água, a sua carne, a sua pele, está como a pele de um menino. Tratamento de pele aí que Naamã recebeu, saiu como a pele de um bebê, completamente livre da sua lepra. E nós podemos aprender muitas lições com Naamã. Muitas coisas nós podemos aprender com ele. Mas hoje, eu quero chamar a sua atenção, o seu foco, não para Naamã, nem tampouco para o profeta Eliseu, muito menos para Geazi, o seu servo, ou os servos de Naamã. Eu quero chamar a sua atenção para a pessoa que foi uma grande bênção na vida de Naamã. Pessoa essa que nós não sabemos nem o nome, e que é mencionada somente nesses únicos 3 versículos em toda a Bíblia. Essa pessoa é a menina que falou de Eliseu para sua senhora, ou seja, para a esposa de Naamã. E então assim Naamã vai até a presença do profeta e recebe essa bênção. Uma bênção sem nome, mas que muita coisa, meus irmãos, pode nos ensinar. A primeira que podemos aprender com essa menina é que, assim como ela, podemos decidir em nosso coração ser uma bênção. Podemos decidir em nosso coração ser uma bênção. A narrativa bíblica nos mostra o quão preocupado Naamã estava com a sua enfermidade. Pare para pensar. Aquela menina comenta a respeito do profeta Eliseu, um profeta que estava numa terra distante, um profeta que tinha uma cultura distante, um profeta que servia a um Deus completamente diferente dos deuses que Naamã seguia. Mas ele sequer questiona a menina. Ele sequer se preocupa em pegar alguma informação a mais. O máximo que ele procurou foi saber o endereço de Eliseu e foi até lá. Isso mostra o desespero dele. Porque geralmente, quando nós ficamos sabendo de alguém assim completamente diferente, fora do nosso costume, a gente quer consultar um pouco mais. Às vezes a gente está com um determinado problema, aí a gente vai num médico e ele dá todo o diagnóstico para a gente lá e fala, é isso. A gente fala, tá bom, doutor, muito obrigado. A gente sai da porta do consultório, a gente sai ali do consultório e fala, bom, agora eu vou procurar outro médico, que é para ver se as opiniões, elas se encaixam. A gente é assim, e isso, sinceramente, nos dias de hoje, é sabedoria. Naamã nem se preocupa com nada disso, ele simplesmente vai. Tamanha a sua preocupação. Uma menina, uma criança, uma escrava da sua esposa, de repente, ousou falar em meio aos seus senhores, adultos, seus donos, sobre um profeta na terra distante, na terra que não era a dele. Interessante como a atitude dessa menina, porque muitas coisas poderiam ser um empecilho para ela. Como já falei aqui, menina, criança, escrava, tudo isso depunha contra ela. Mas é impressionante, ela não teme o fato de ser uma criança. Ela não teme o fato de ser uma escrava. Ela não teme o fato de que poderia ser morta simplesmente pelo fato de entrar na conversa de adultos, entrar no meio da conversa dos seus senhores. Ela nem leva isso em consideração. Essa menina, certamente em seu coração, ela pensa, e eu creio até que ela pensou alto, se meu senhor soubesse o profeta que tem em Samaria, ele ficaria livre do seu problema. Ela toma uma grande decisão em seu coração, a decisão de ser uma bênção. Irmãos, percebamos que no texto não se fala nada consta de que ela foi perguntada, de que ela foi procurada, de que a opinião dela importava. Nada, absolutamente nada. Ela simplesmente decide agir por misericórdia e compaixão do seu Senhor. E como servos e servas de Deus, queridos, nós também devemos escolher ser uma bênção. Simplesmente por saber que em nós e através de nós opera um poder que não é nosso, mas opera um poder que é o poder de Deus. Nós podemos ser uma bênção para as pessoas, inclusive é dessa forma que nós podemos manifestar de forma intensa o amor
Deus quer nos usar como suas ferramentas e ferramentas de bênçãos. Deus quer nos levar para sermos pessoas que vão abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. E é impossível falar desse assunto e não lembrar de Abraão. Porque Deus, ele diz: eu farei de você uma grande nação. E qual é a ordem que vem depois disso? Sê tu uma bênção. Não é, então Abraão, se você quiser, já que eu te dei esse privilégio, se você puder, seja uma bênção. Não, sê tu. Você deve ser uma bênção. E meus irmãos, isso se estende a nós. Isso se estende a nós. E eu sei que num primeiro momento nós podemos pensar: pastor, isso é um peso muito grande. Ser uma bênção na vida de alguém, eu quero tentar ajudar você a mudar o seu pensamento. Meus irmãos, ser uma bênção na vida de alguém, que privilégio. Que privilégio ser uma bênção na vida de alguém. Como é bom, meus irmãos, quando nós estamos vivendo a nossa vida, mas de repente, Deus ele nos dá a capacidade, um tempo, por menor que seja, para abençoarmos uma pessoa. Como isso nos faz bem, eu não sei você, mas como cristão, essa é uma das coisas que eu olho e falo: meu Deus, eu posso ser útil na sua obra, obrigado por esse privilégio. É uma bênção, ser uma bênção, assim como essa menina o foi na vida de seu servo Naamã. E olha que interessante, a segunda lição que podemos aprender com essa menina. Nós aprendemos que, apesar de nossa situação, podemos ser uma bênção. Porque às vezes parece que só é fácil ser bênção, ou só é possível ser bênção quando tudo vai bem. Mas a situação dessa menina não era a situação das mais favoráveis possíveis. Escrava, longe de sua terra, de sua cultura, de sua família, de tudo mais. E mesmo assim, ela decide ser uma bênção. Ela não pensou: sou escrava, ninguém aqui vai me dar ouvidos. Não, ela não pensou isso. Certamente no seu coração ela pensou: mesmo que não deem nada, mesmo assim eu vou falar. Mesmo que não deem nada, mesmo que eles não ouçam, mas eu vou falar. Essa menina não se nivela por baixo. Ela não se auto-vitimiza. Ela não sente comiseração de si mesma por conta das coisas que ela tem vivido, por conta das coisas que ela tem enfrentado e passado. Ela não pensa: pobre de mim, que coitadinha, agora o que eu posso fazer? Sou apenas um escravo, não posso fazer nada. Não é esse o pensamento dessa menina. Ela diz: eu vou ser uma bênção. E todos nós, meus irmãos, podemos ser uma bênção para alguém. Todos nós temos o potencial de ser uma bênção para alguém. De alguma forma, Deus pode me usar. De alguma forma, Deus pode te usar. Porque o poder não é nosso. O poder é de Deus. A capacidade, meus irmãos, não é nossa. A capacidade vem de Deus. E nós podemos ser usados pelo poder do Senhor. Os recursos que temos podem sim ser uma bênção para outras pessoas. Eu acho interessante, eu acho muito engraçado quando me lembro disso. Os irmãos aqui, acho que a maioria sabem, eu não sou o filho único, eu tenho mais outros 4 irmãos. De criação são 2, Vinícius, Gustavo e eu. Aí depois tem também o Pedro Henrique e o Arthur, que está lá atrás. Interessante que o Vinícius, o mais velho, ele ganhava as roupas dele. Passava um tempo, ele crescia, a camisa passava para mim. Passava mais um tempo, eu crescia, a camisa passava para o Gustavo. Era um abençoando o outro. E eu acho esse fato interessantíssimo, porque eu já vi isso acontecer em várias famílias. E eu achei muito legal, quando uma vez eu estava aqui na igreja, aí eu vi uma criança usando um vestidinho de uma menina que estava na igreja e que já era um adolescente. O vestido não cabia mais, passou para outra pessoa. Aquele vestido, eu acho que ele vai estar no céu, ele deve ter se convertido, né? Porque passou um tempo aqui. E como é legal ver isso, meus irmãos. Nós podemos ter os nossos recursos à disposição do Senhor, porque Deus sabe como usá-los. E nós podemos abençoar alguém. Pode ser uma roupa que faz tempo que você não usa, e se está em bom estado, abençoa uma pessoa. Dá uma lavadinha nela, né, para ficar com aquele cheiro gostosinho, de roupinha limpa, abençoa uma pessoa. Às vezes, meus irmãos, pode ser comida.
não perecível, que está ali na nossa despensa. Tenho certeza que você já passou por essa mesma experiência que eu, principalmente os homens. Um belo dia eu estava voltando para casa e assim, num lapso de lembrança, de memória, falei, puxa, não tem tal coisa em casa. Se eu não me engano, era feijão. Não tem feijão. Falei, vou fazer um agrado a mais para minha esposa, né? Vou passar no mercado e comprei ali o feijão e fui bonito. Fui assim bonito para casa levando feijão, todo feliz. Mas eu esqueci que minha esposa, ela é muito melhor administradora da despensa do que eu. Cheguei lá, tinha feijão. O que não tinha era arroz. Eu comprei tudo errado. O que fiz? Primeiro, voltei no mercado, trouxe o arroz, e o que fizemos com o feijão? Deixamos lá? Não, vai para a cesta do amor, vai para abençoar alguém. Acontece isso com a gente lembra de alguma coisa, a gente pensa que não tem, a gente compra, mas tem em casa, não precisa estocar lá. Abençoa alguém, a gente pode fazer isso. E tantas outras coisas. Eu me lembro de como eu descobri aonde o irmão Marcos Notari morava. Estava vindo aqui para a igreja, de repente eu vi o irmão sentado no ponto de ônibus, não foi, irmão Marcos? Eu falei, olha só, o irmão Marcos está ali, certamente está indo para a igreja. Estava com a Bíblia debaixo do braço. Parei ali e falei, ô meu irmão, vamos lá, eu levo o irmão para a igreja. Dei uma caroninha para ele, a gente veio conversando, eu perguntei, ô meu irmão, onde é que o irmão mora? Pastor, quase na frente do ponto. Olha só, aí sempre que eu estou passando ali, quando o irmão Marcos Notari está no ponto, eu dou uma paradinha, trazemos o irmão para cá. E eu fiquei tão feliz quando ele falou para mim, ele falou, pastor, obrigado, porque essa carona foi uma bênção. E meus irmãos, é só uma carona. Às vezes a gente pensa, né, é só uma carona, mas para quem recebe essa carona, isso é uma bênção, meus irmãos. Isso de fato é uma bênção. E diz aqui alguém com propriedade, tem muitos irmãos aqui que já me deram muita carona aqui na igreja. Muita carona, na época de adolescência, de juventude, puxa vida. Nós podemos, irmãos, ser uma bênção na vida de alguém. Nós só precisamos nos dispor como essa menina o fez. Eu quero ser uma bênção e Deus vai me abençoar. Meus irmãos, ninguém é pequeno a tal ponto que Deus não consiga fazer dessa pessoa uma bênção. Ninguém é pequeno o suficiente ou a tal ponto de que Deus não possa usar. Ninguém é. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esse versículo mostra tudo o que precisamos para que nós possamos ser uma bênção na vida de alguém. A primeira coisa é que nós temos o que ou com o que abençoar alguém. Deus nos dá. Porque a bênção que você vai ministrar para outras pessoas pode não ser uma bênção física. Falamos aqui da carona, falamos da roupa, falamos da comida. Às vezes pode não ser isso. Você pode ter uma habilidade específica que você vai usar dentro da casa do Senhor. E isso vai ser uma bênção para as pessoas. Isso vai ser uma grande bênção. Eu acho tão lindo quando em casa nós podemos, ali olhando as redes sociais, ser abençoados pelos ministérios dos irmãos da mídia. Os que transmitem o culto, os que tiram as fotos do culto. Como é gostoso ver o povo de Deus sempre rindo na casa do Senhor, sempre alegre, sendo contente, sempre contente. E tem alguém que faz o registro disso. Que bênção que são esses irmãos. E eu não sei se você já percebeu, mas eu acho que durante o culto eles ficam invisíveis. Porque a gente não vê eles fazendo essas coisas. Eles são extremamente discretos, mas quando a gente chega em casa, está tudo registrado lá. Ou então, meus irmãos, a questão da limpeza da igreja. Tem gente que acha que é Deus que durante a semana vem, se arruma, põe avental, pega a vassoura, limpa a casa. Não é. São irmãos dedicados, irmãos trabalhando. E tantas outras coisas. Os professores na escola bíblica dominical que passam a semana se preparando. Você pode usar o seu dom, o seu talento para ser uma bênção na vida de alguém. Deus pode nos usar, meus irmãos, e como bons despenseiros da multiforme. Pastor, mas isso daqui que eu sei fazer, isso daqui não é nada. Olha, talvez possa ser, mas a multiforme graça de Deus é tudo. Nas mãos de Deus, esse seu nada vira algo maravilhoso, grandioso, vira uma bênção.
Então coloque-se nas mãos de Deus. E por fim, outra lição que aprendemos com essa bênção sem nome, com essa menina: apesar da opressão, podemos ser uma bênção. Mesmo com opressão, podemos ser uma bênção. Tirada de sua família, de sua terra natal, de seus amigos, de suas crenças, levada para outro lugar onde tudo era estranho para ser uma escrava. Essa menina tinha todas as razões possíveis para dizer: Naamã infeliz, acabou com a minha vida. Está com lepra agora? Bem feito. Essa menina tinha tudo para poder pensar dessa forma. Mas ela decidiu ser uma bênção. Ela teve misericórdia, ela teve compaixão em seu coração e ela usa isso para com os seus senhores. Ela não usa de raiva, ela não usa de rancor, nada disso. Ela poderia muito bem ter olhado para Naamã e pensado: todos os problemas que eu estou enfrentando agora são culpa sua. Agora você se vira com os seus problemas, que eu vou me virar com os meus, que foi você quem criou, senhor Naamã. Ela poderia ter pensado assim. Ela poderia ter agido assim, mas ela não fez nada disso. O que nos faz pensar, meus irmãos, que sim, nós temos problemas. Talvez você esteja passando agora, por uma fase, por um problema que nem foi você quem criou. Criaram para você, te deram um problema de presente. Olha só, que presentão. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer, não permita que esse problema impeça você de ser uma bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus, use desse problema para que você seja uma bênção na vida de alguém. O poder de Deus opera em você. Pelo Espírito Santo que habita o seu coração, o poder de Deus opera através de você. Em nome de Jesus, seja uma bênção para alguém. Tem alguém que está passando por um problema muito mais difícil que o seu. Sabe qual é a parte difícil, a parte ruim disso? É que se essa pessoa não tem a Cristo, ou às vezes até essa pessoa tem a Cristo, ela não vai usar isso, como diz a palavra de Deus, como um bem para o crescimento e edificação daqueles que amam a Deus. Mas você que está ouvindo essa mensagem, você aqui no templo, você pela internet, você pode pedir a Deus ajuda, a capacidade, para que esse problema se reverta em uma bênção para alguém. Você será fortalecido por esse problema que você está enfrentando. Você será fortalecido se buscar forças em Deus, e assim você estará mais preparado para fortalecer alguém por amor a Deus. Você está tendo aí a sua paciência talvez trabalhada. Você vai poder ajudar alguém que sofre com essa mesma dificuldade. Meus irmãos, são muitas as ferramentas, são muitos os ensinamentos que nós podemos tirar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e muitas são as possibilidades que nós podemos reverter isso em bênçãos para as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não permite que nada chegue até nós simplesmente para nos derrubar. Mesmo que seja tribulação, mesmo que seja tempestade, mesmo que seja algo aparentemente ruim, Deus está por trás disso e Deus tem o poder de transformar isso numa bênção para você e para mim. Por isso, precisamos buscar ser uma bênção. Ao levantar pela manhã, vamos decidir, irmãos, em nossos corações, ser uma bênção. Independente de qual seja a situação, vamos decidir ser uma bênção. Independente de quem esteja à nossa volta, ou qual seja a situação, a nossa condição, vamos ser uma bênção na vida de alguém. Nós podemos, com a graça de Deus, nós podemos. Estou dizendo aqui, meus irmãos, não estou pregando como se nós tivéssemos superpoderes, não. Dependendo do Senhor, pela graça e pelo poder de Deus, nós podemos ser uma bênção para alguém. E se você está aqui nesta noite, você está aqui nessa manhã, a convite de alguém, saiba que essa mensagem é para você. Essa pessoa está sendo uma grande bênção na sua vida, porque ela trouxe você a um lugar aonde a maior de todas as bênçãos que qualquer ser humano pode ter está sendo pregada, que é Jesus Cristo, o Senhor. Abra seu coração a Jesus. Deixe essa bênção entrar em seu coração, porque o Senhor é a melhor
e maior de todas as bênçãos que nós podemos esperar. E que Deus os abençoe. Pastor Carlos Júnior.